Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Eu sou Marcos Velasque e hoje conduzirei o programa. No programa de hoje nós temos uma visita para lá de especial. Eu tenho um colega, amigo, companheiro de longa data, professor Valdilson Aparecido Lopes. Boa tarde, professor Valdilson. Muito boa tarde, professor. Muito obrigado pelo convite. Muito boa tarde a você que está nos assistindo também nesse momento. Ok, muito bem. Primeiramente, gostaria de agradecer por aceitar o convite e estar conosco aqui para conversarmos um pouquinho sobre essa temática que é muito importante, né? Hoje nós pretendemos falar um pouquinho sobre a trajetória do professor Valdilson, né? Então, professor, por favor, compartilhe com a gente um pouquinho de como foi o início da sua trajetória acadêmica. Muito obrigado, professor. Falar sobre a minha trajetória acadêmica muito me honra e muito também me deixa orgulhoso por tudo que eu lutei durante toda a minha vida, principalmente em prol de um trânsito seguro, né? Minha formação, primeiramente, em pedagogia, depois fiz história, várias especializações dentro do direito de trânsito, dentro da engenharia, dentro da educação para o trânsito. Me tornei observador certificado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária e tudo isso que me proporcionou, todo esse conhecimento para que eu pudesse atuar dentro da minha área profissional, foi o Centro Universitário Internacional Uninter. Então, tive várias formações para me tornar especialista mesmo em trânsito. E não bastante, professor, fui procurar um mestrado também para poder entrar dentro dessa área da pesquisa, né? Então, aí foi algumas formações. Eu costumo falar que quando a gente é picado pelo aquele bichinho da educação, nunca mais paramos. Muito bem, que bom. Então, vamos lá. Você falou que você iniciou sua trajetória acadêmica e boa parte da sua história tem a ver aqui com a Uninter. E isso traz uma satisfação muito grande, uma felicidade também, porque eu também tenho uma história aqui com a Uninter também de longa data. Mas compartilhe conosco. Por que você escolheu essa área de atuação e como foi o início mesmo da sua trajetória? Por que você iniciou esse curso ou sua primeira formação? Que influência que você teve para... Veja, professor, eu comecei a trabalhar num centro de formação de condutores com 21 anos. Então, sempre adorei essa questão de trânsito, então comecei a trabalhar no centro de formação e ali foram 14 anos da minha vida trabalhando dentro desse centro de formação de condutores, um dos maiores que tinha aqui em Curitiba. E, infelizmente, ele veio a fechar, né? Passou por várias gestões dentro desse tempo e fui aprendendo um pouco sobre o processo de gestão, né? Fui para um outro CFC, Centro de Formação de Condutores, conhecido como autoescola, né? E ali pude aprender um pouquinho mais também sobre outra forma de gestão. E eu via que, puxa vida, eu poderia ter o meu próprio centro de formação de condutores. Para isso, o que eu precisava? Ter capacitação, conhecimento, formação, né? Que isso faria toda a diferença naquele momento para mim, né? Acabei ali sendo como se fosse um sócio desse segundo CFC que eu trabalhava, né? Comecei a comprar carros e fazer locações para esse centro de formação de condutores, isso na época, né? E chegou um ponto que meu irmão também trabalhava com o centro de formação de condutores, né? Nós dois empregados. E chegou um momento que nós falamos, puxa, mas não faz sentido nós dois trabalharmos empregados, eu ter os carros, né? Você ter o imóvel e alugar para esse outro CFC, né? E nós não termos o nosso próprio centro de formação de condutores. Isso foi em 2002, né? Então, nós começamos a falar, puxa, mas não está fazendo sentido, né? O que nós temos que fazer para melhorar? Sentamos, conversamos, eu tinha os veículos e ele tinha o imóvel. Vamos montar a nossa sociedade. Compramos um CFC, Centro de Formação de Condutores, e que ele vem desde 1999, um dos mais tradicionais aqui de Curitiba. E começamos a tentar entender como funcionava, como que a gente podia fazer esse processo de gestão dentro do Centro de Formação de Condutores. Hoje nós temos aí em torno de mais de 200 CFCs aqui no estado do Paraná, muito mais que isso, não tenho os dados atualizados aqui. Mas como que nós faríamos esse processo de ser os empresários agora? Então a gente trocaria de lugar de empregado, né, a empresários. Para tanto, fomos buscar capacitação, né? Perfeito. Começamos a trabalhar nessa área. Quando foi em 2009, né, a gente tomou uma decisão. Temos que buscar o ensino superior.
Não fazia sentido nós não termos conhecimento para poder trabalhar. Quer dizer, conhecimento prático nós tínhamos. Nós não tínhamos o conhecimento acadêmico para poder ali trabalhar com a formação de condutores, que na verdade é a educação para o trânsito, né? Aí que se justifica todo esse meu currículo, né? Para aquele que busca lá, pode procurar no meu currículo Lattes, lá vai ver o tanto de capacitação que a gente buscou para poder atuar. Meu irmão foi para a área do marketing, né? E eu fui para o lado educacional. Uma coisa é você ter a ideia empresarial e outra coisa é a ideia da questão educacional. E sempre buscando o quê? Novas tecnologias em prol da educação. Isso justifica esse mestrado que eu fiz na Uninter. Entrei em 2009 e desde 2009 não saí mais da Uninter. Quando acabei a minha graduação, né, recebi a proposta de atuar enquanto orientador acadêmico no polo de apoio presencial. Daí eu fiquei dividido. Puxa vida, eu vou trabalhar no polo de apoio presencial e o meu CFC que agora estava fazendo ali uma grande diferença na nossa região. Eram 2 CFCs, depois é claro que daí tem um contexto que eu entro para a Uninter e daí a gente tem um CFC, mas um CFC muito bem estruturado. E daí, né, eu comecei a buscar novas tecnologias voltadas para a educação para o trânsito, comecei a aprender um pouco mais de legislação e cada vez mais aprendendo mais. Foi que, quando eu acabei a minha formação, né, em pedagogia, por que pedagogia? Para que eu pudesse entender todo o processo metodológico, pedagógico, ali a poder capacitar os nossos alunos na formação de condutores, que não deixa de ser uma escola, né? E daí, nesse meio tempo daí recebi a proposta para trabalhar no polo de apoio presencial. Trabalhei por 3 anos no polo de apoio presencial. Eu via uma vez por semana para poder atender a turma de pedagogia, para poder orientar os meus alunos. Foi quando eu recebi a proposta para ser coordenador do polo de apoio presencial, um dos maiores que tinha na época da Uninter, né? E depois eu acabei coordenando os outros 5 outros polos também, né? Da mesma rede. Da mesma rede. Mas tudo isso, professor, através da capacitação, da formação e principalmente a formação continuada. Porque a pós-graduação, as graduações me ajudaram muito, mas a pós-graduação que me tornou ali especialista em várias áreas. E hoje a gente vê muito, às vezes o pessoal quer me tornar especialista em apenas uma área. É interessante, né, essa sua ideia, mas quanto mais áreas você puder agregar no seu currículo, mais portas se abrem, que foi o que aconteceu comigo. Sim. Né? Então fez uma grande diferença. E algo interessante nessa sua jornada é que, diferente de alguns profissionais que já estiveram aqui conosco, normalmente o pessoal, eles fazem uma formação acadêmica para depois procurarem uma atuação profissional. E normalmente eles procuram linkar essas duas, né? A atuação acadêmica, a formação acadêmica com a atuação profissional. E a sua história é um pouquinho diferente, porque você começou com a atuação profissional e para se capacitar e melhor atender, você procurou uma formação acadêmica. Isso é muito interessante, né? Muito interessante. Exatamente, professor, porque isso faria toda a diferença para mim. Faria não, fez toda a diferença para mim. Né? Eu olhava, puxa, mas centro de formação de condutores são todos iguais. Né? Então, o que a gente pode trazer de novo? O que a gente pode se diferenciar do mercado? Né? E é claro que aqueles que estão nos assistindo nesse momento devem estar falando, tá, mas o professor continuou com o CFC e tá na Uninter. Tá todo mundo curioso para saber. Então, tá todo mundo curioso para saber. Estou nos 2, nos 3, nos 4, estou em todos os lugares. É claro que o Centro Universitário Internacional Uninter fez toda a diferença para mim. Né? Eu não me vejo, eu costumo falar, não me vejo em outro IES, não me vejo. Né? Então, a Uninter proporcionou toda essa carreira profissional para mim. Então, estar hoje do lado acadêmico, na Uninter, claro que depois saí dos polos de apoio presencial e passei para o acadêmico. O acadêmico ali para pensar nos cursos, né, para poder atuar na tutoria, fazer essa ponte entre o acadêmico e o aluno diretamente, entre o polo de apoio presencial. Né? Então, toda essa experiência que eu tive foi através do nosso Centro Universitário Internacional Uninter. E isso, professor, me destacou muito. Me destacou muito, principalmente na seara que hoje eu atuo, que é trânsito, né? Trânsito, a área de investigação cibernética também, crime cibernético, né? Investigação particular. Então, hoje eu atuo em vários outros cursos e é aquilo que eu falei, várias formações que vão te abrindo várias portas para todos os locais. E quando você vê que você fala assim, puxa, eu estou fazendo uma formação, por exemplo, em pedagogia, o que tem a ver com investigação profissional? Basta você linkar todas elas que você vai ver que tem muito a ver, né? Temos aí perícias dentro da área da pedagogia, né? Então tem várias áreas onde você pode atuar. Uhum. Eu costumo falar, e vocês, professores da pós, são experts nisso, em ver as profissões do futuro, em especializações para o futuro, né? Então no acadêmico a gente pensa muito, quais são as novas profissões?
né? Hoje a gente não se forma mais, eu tenho, professor, o curso ainda, o meu diploma de datilografia, que eu tenho com muito orgulho no meu escritório. Sim, sim. Né? Hoje o diploma de datilografia não significa muito, né? Mas naquele tempo significava. Sim, né? Tinha então, um peso, tinha um valor. E hoje, quais são os significados, quais são as novas profissões, né? Quais são as novas capacitações para que eu possa me diferenciar no mercado de trabalho. Exatamente. Né? E essa é a importância da gente fazer esse bate-papo, né? Para que aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo, né? Possam também refletir sobre isso, né? Sobre a importância de uma formação acadêmica, né? Às vezes, quando o pessoal pensa na formação acadêmica, pensa só num curso técnico ou num curso de formação básica e eu acho que isso é o suficiente. Não. Precisa haver uma formação continuada, uma continuidade nos estudos, de maneira que nós possamos ter sempre um diferencial, como você colocou muito bem, né? O que eu posso fazer de diferente na minha área de atuação? Nós estamos falando aqui da área acadêmica, mas todas as áreas precisam, todos os profissionais precisam estar atualizados, né? Há um bom tempo atrás, pensava-se que quem se formava em pedagogia poderia ser só professor. Não, e professor de sala de aula, né? Depois de algum tempo que foi desmistificado isso e as pessoas começaram a ver que existem N possibilidades, né, de atuação, desde pedagogia hospitalar, pedagogia no lar e N outras oportunidades que se abriram, né? Como você muito bem colocou, né? Você fez o curso de pedagogia, mas atua na área de trânsito com o intuito de oferecer um diferencial dentro do seu nicho de mercado, né? E isso é bem interessante. Agora, uma pergunta. Você comentou que você começou nessa área junto com seu irmão. A influência principal partiu dele ou teve outras influências para que você atuasse nessa área? Inicialmente, professor, eu venho de uma família de professores, né? Professores da escola rural. Né? Olha que interessante. Meu avô, quando ele sai de Minas Gerais, foi para o interior de São Paulo. Do interior de São Paulo, no tempo da colonização do norte pioneiro do Paraná, ele pega toda a sua família com seus 13 filhos, mais os genros e noras, netos, e vem para o interior do Paraná, para a cidade de Baiti. Né? Na cidade de Baiti, nas redondezas ali, ele compra um sítio, sítio Santa Cruz, né? Isso na época, hoje deve ter outros sítios com esse nome também, mas ele monta uma escola rural. E essa escola rural, dentro da propriedade dele, que vinha o pessoal de fora para trabalhar, né, cada alqueire, se não me engano, valia 3 alqueires no interior do Paraná. Cada alqueire de São Paulo, 3 no interior do Paraná. Com isso ele ficou muito rico na época. Né? Interessante. E daí ele resolve montar uma escola, ele resolve trazer uma escola ali, só que ele pega 2 filhos dele, né, o tio José e a tia Maria, e manda para a cidade para poder, para Londrina na época, para fazer o magistério, né, para poder lecionar na escola. E ali cria-se uma família de professores para dar aula para aquele agricultor. E é claro que depois foi se atualizando, depois se tornou Ibaiti e tal, e assim por diante tem toda a história da cidade. Mas desse tempo, cada vez que a gente... Daí depois nós viemos aqui para Curitiba com meu pai e minha mãe, e cada vez que a gente ia no final do ano, a gente via a história das primas, dos tios, tudo contando sobre a escola, sobre os alunos. E quando você caminhava com eles pela cidade, você via o carinho, né, hoje são falecidos, mas via o carinho que eles tinham pelos professores, pelos mestres, né? E com isso também nos incentivou, tanto eu como meus irmãos também a atuarem na área da educação, né? Então eu acho que veio um exemplo, né, a ser seguido ali de professores. Já tem algumas raízes, né? Exato, de poder compartilhar um pouco do conhecimento que nós temos, né? Eu costumo falar, eu sou muito fiel temente a Deus, e Deus nos capacita, nos coloca as pessoas certas nos lugares certos, para que a gente possa se capacitar e, né, poder compartilhar um pouco daquilo que a gente sabe com os outros. O que sobra em mim, eu tenho certeza que falta em alguém. Eu escutei essa fala esses dias do professor Tom, se eu não me engano, da Politécnica, se não me engano foi essa fala dele, né? Então me chamou muita atenção, é que a gente tem, que sobra demais, falta em outro. Muito bem colocado. Eu também acredito muito que o Senhor ele nos dá a oportunidade para que nós possamos buscar cada vez sermos melhores no sentido de capacitação, né? Algumas vezes eu já escutei essa frase. Deus não chama os capacitados, Ele capacita quem Ele chama, né? Então nós temos a oportunidade de servir em N oportunidades na sociedade, seja nos núcleos onde você está localizado na sua comunidade, como professor também, dentro das nossas áreas de atuação, né?
sempre vai surgir essas oportunidades. E eu penso que nós devemos estar, sim, sempre preparados para agarrar essas oportunidades, né? Porque às vezes passa e leva algum tempo para voltar ou para surgir uma nova oportunidade, né? Nós partilhamos de um pensamento muito parecido, porque como atuamos na Uninter, e eu também sempre fiquei muito esperto, né, com isso. Olha, surgiu a oportunidade de abrir um novo curso, e se era algo que tinha a ver com a minha escolha profissional ou minha área de atuação, eu falava, eu quero. Ah, não, mas é tantas horas. Não, eu não perguntei quantas horas são, eu quero fazer o curso. Ah, não, mas não vai ser aqui, vai ser em tal lugar. Eu falei, eu quero fazer o curso, então eu vou fazer o curso. E assim foi também a parte da minha trajetória, que eu já compartilhei com o pessoal aqui em algumas vezes nos encontros anteriores, né? Professor Valdilson, então, nós conversamos inicialmente sobre a sua trajetória acadêmica, e agora nós queremos fazer essa linkagem e entender como foi a sua formação acadêmica e a atuação profissional. Você falou que na sua história, na sua trajetória, foi ao contrário. Você já atuava profissionalmente e procurou uma formação acadêmica para que você pudesse prestar um serviço, ter um diferencial na sua área de atuação. Então, explique para a gente como foi esse início dessa trajetória acadêmica e profissional, essa linkagem dos dois, por favor. Interessante essa pergunta, professor, e me dá muito prazer em respondê-la, porque isso fez toda a diferença para mim, né? Como eu falei inicialmente, quando eu comecei a buscar ali algo que a gente nunca faz, tem resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né? Então, sempre tem essa fala, porque é notória, né? E eu lembro quando eu fiz a matrícula no curso de pedagogia na época, né? E eu vi o professor Luciano do mestrado, doutorado, Frontino, né? Fazendo aquela fala dele sobre as novas tecnologias, falando sobre Pedro Demo e quem seriam os professores do futuro, o que seria o futuro da educação. E eu parei e fiquei olhando assim, eu falei, nossa, mas será? Ele falando do chip que instalaria na cabeça das pessoas, que aquilo poderia fazer um download, e as pessoas, eu falei, mas... E comecei a prestar atenção naquilo. E, na verdade, hoje a gente está aí com várias situações, a IA, por exemplo, que está em voga, né? Então, assim, nesse meio profissional, então, quanto mais conhecimento eu buscava, mais eu trazia para dentro do Centro de Formação de Condutores. E essa linkagem profissional, toda essa bagagem que eu trouxe dentro da área acadêmica, dentro da pós-graduação, dentro do mestrado, juntando com a área acadêmica com a qual eu atuo hoje, é o que eu amo fazer, né? Que são ali a questão dos artigos, né? Porque a área acadêmica exige muito de nós. Muito não, exige aquilo que nós estamos capacitados a fazer. Sim. Que são as publicações, são as participações em congressos, é buscar algo novo, é estar sempre atento com a educação, estar sempre atento com o futuro, com hoje, né? Sim, com o futuro, são as contribuições com a área acadêmica, né? São as contribuições, né? Então, sim, hoje a gente vê muitas questões da pesquisa, por exemplo, né? Como faz a diferença aí para os centros acadêmicos, para as universidades, e é o que a gente ama fazer, né? Então, toda essa trajetória, primeiro eu costumo falar, eu tive a formação, capacitação e tive as oportunidades. E tenho as oportunidades, porque hoje o mercado de trabalho está sempre atrás de nós, né? Claro que eu não troco a Uninter, tá? Já deixo claro. Né? Não troco. Eu sou criado aqui na Uninter, pretendo, enquanto ela quiser, eu continuar aqui. Mas todo esse conhecimento que a gente traz, né, para estar atuando tanto na área do trânsito como nas demais áreas de atuação minha também, né? Então, para mim, foi assim, uma luz do fim do túnel, né? Eu poderia estar fazendo a mesma coisa, né, que eu estava aí há 20 e poucos anos fazendo, né? Então, não faz sentido. Hoje, quando eu encontro colegas meus, eles falam, puxa vida. E detalhe, professor, quando eu comecei a fazer a faculdade, vários outros colegas começaram juntos, tá? Daquele pessoal, só estou eu, né? Da graduação. Quando começamos a pós-graduação, começaram vários, né? Eu fiquei, né? No mestrado, da mesma forma, né? Então, assim, a gente, muitas vezes o pessoal fala que é sorte. Não tem sorte, né? Esforço, dedicação, né? E a satisfação pessoal, né? Porque, assim, por mais que você esteja trabalhando para estar atuando no mercado de trabalho, né? Mas a satisfação pessoal não tem dinheiro no mundo que pague. A educação que a gente tem, o conhecimento que a gente tem, ninguém tira isso de nós. Então, isso é que faz toda a diferença aí no desenvolvimento do ser humano. Muito bem colocado. Então, você falou algumas palavras muito sábias nessa sua fala sobre a importância da formação acadêmica e da sua história, da sua trajetória, né? Concordo plenamente contigo que a educação ela é transformadora e ela nos abre portas, né,
que muitas vezes nós nem imaginamos, né? E quanto mais capacitados, quanto mais capacitação e formação nós buscarmos, mais oportunidades surgirão. Às vezes eu não digo nem oportunidades no sentido de novas portas para o universo ou em outras instituições, mas dentro aqui mesmo da instituição, com oportunidades em projetos, em áreas de atuação, como você mesmo falou da área de pesquisa e tudo mais, né? Eu acredito que quanto mais qualificados e mais capacitados, ou quanto mais capacitação nós buscarmos, sim, sempre terá novas oportunidades para que nós possamos atuar e agir, sim. Professor Aldilson, agradeço imensamente por você estar aqui conosco. O nosso tempo ele passa muito rápido aqui. Eu sempre tenho a sensação que eu entro e saio num piscar de olhos aqui no estúdio, de tão bom que é estar aqui. E conhecer um pouco da história, da trajetória acadêmica e profissional, né? Nós estamos aí falando dessa pegada da importância da formação acadêmica e profissional, porque quanto mais consciente as pessoas forem sobre procurarem se capacitar e procurarem atuar na sua área que você, como você bem colocou, que lhe traz satisfação, você terá mais felicidade e alegria, né? Infelizmente, hoje nós vemos pessoas atuando no mercado de trabalho que não são felizes. Porque ou não foi por escolha, ou foi por uma influência externa, uma influência de terceiros, e acabou se tornando profissional naquela área e ficou ali 5 anos, 10 anos, 15 anos e nunca se sentiu realizado porque não era o que gostaria de fazer, né? Infelizmente, nós encontramos profissionais assim. E eu tenho vários colegas assim, professor, que às vezes passaram num concurso, ensino médio, e estão, aí para sair com as suas aposentadorias, respectivas aposentadorias, fazendo a mesma coisa de quando entraram lá atrás, né? Fez faculdade? Não fiz. Tentou outra? Não tentei, né? E tem exemplos até na minha família mesmo, né? Eu tenho 3 cunhados e os 3 tinham ensino médio, né? E sempre reclamavam da situação. Aí eu falei, olha, é aquilo que eu falei, vocês não vão ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. E fui um incentivador deles a buscar o ensino superior. Hoje todos os 3 têm cargo de chefia nas suas empresas, um trabalha numa empresa química, o outro está trabalhando como designer, né, numa grande empresa aqui de Curitiba, e o outro também trabalha numa empresa química, uma concorrente, né? E tudo isso através da capacitação, do conhecimento, de buscar uma nova graduação, uma nova profissão. Isso, muitas vezes, a gente sabe que o mercado de trabalho é competitivo, né? Se você parou, tem 10 mais atualizados ali, né, e a competitividade é muito grande no mercado de trabalho. Mas não é só sobre competitividade, é para o seu bem-estar social, sim, né? Sim. Simplesmente para a tua satisfação pessoal. Então, a gente passa pelo mundo, a gente tem que fazer a diferença. Isso mesmo. E tu colocou muito bem aqui essa questão sobre sermos influenciadores também, né? Eu também. Toda vez que eu tenho a oportunidade de estar com outras pessoas, inclusive com meus familiares também, quando eu vou viajar para a minha terra e vou visitar, eu sempre pego no pé dos meus sobrinhos, dos meus parentes e falo, e então, como é que está a sua formação? Como é que estão os seus estudos, né? E recentemente eu tive uma sobrinha que ela se formou. E ela se formou em fisioterapia. E ela fez questão que eu estivesse lá na formatura dela, né? Falou, tio, eu faço questão que você esteja aqui porque você foi uma das pessoas que me influenciou, que sempre me incentivou a estudar, né? E eu fiquei muito feliz. Eu acho que, assim, cada vez que alguém do nosso meio, alguém da nossa volta, nossos familiares, amigos, conhecidos, consegue se formar numa área acadêmica, ter um diploma, não só pelo fato de ter o diploma, mas de buscar conhecimento, é um motivo para que a gente se sinta feliz, né? É alguém que está procurando fazer o diferencial, né? Fazer a diferença. Exatamente. E hoje, principalmente, professor, com a educação à distância, né? Cada vez mais em voga, e a gente nos 4 cantos do Brasil podendo levar a educação de qualidade, isso faz toda a diferença. Não existe desculpa mais, eu não consigo estudar, né? Em cada cidade nós temos aí polos de apoio presencial em quase todo o Brasil, né? Em outros países também. Então, hoje, para você buscar a capacitação, hoje com a internet, sabemos que não tem internet em todas as cidades do Brasil. Sim. Isso é fato. Basta você sair um pouquinho e saber que o seu celular está fora de área, né? Mas nós temos o polo de apoio presencial, onde que esse aluno ele pode ir lá, que vai ter alguém para ajudar ele naquele sonho que ele tem, né? Eu sempre pergunto para a pessoa, qual é o teu sonho? Qual é o tamanho do teu sonho? E por que você não corre atrás dele? Não dê desculpa, né? Quando você não quer fazer alguma coisa, você dá desculpa, você deixa para amanhã, né? Não deixe para amanhã para trabalhar no teu currículo. Eu me arrependo de não ter começado antes,
né? Eu me arrependo muito, é claro que eram outras situações, né? A gente tinha algumas dificuldades financeiras mesmo, que eu não poderia pagar uma faculdade naquele tempo, né? Priorizei outras coisas e depois eu fui investir na minha educação. Hoje, com meu filho, é o contrário. Eu quero que você tenha uma educação constante, né, de qualidade, cada vez mais, para que lá na frente você também não pare de estudar. Perfeito. Né? Conhecimento hoje é tudo, capacitação é tudo, especialização é tudo. Sim, muito bem. Professor Valdilson, como eu havia comentado, nosso tempo aqui ele passa voando, né? Novamente eu gostaria de agradecer imensamente por ter aceito o convite para estar aqui conosco e compartilhar um pouquinho da sua história, da sua trajetória acadêmica e profissional. Mais para frente pretendemos chamá-lo aqui novamente para trazer mais, compartilhar um pouco mais da sua história. Eu sei que aqui foi só um pouquinho. Eu tenho certeza que isso foi só um pouco da sua trajetória acadêmica, da sua vivência, né? Mas muito obrigado por estar aqui conosco e compartilhar conosco. Agora, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos vendo. O que tu diria para quem está iniciando a sua trajetória acadêmica profissional? Olha, professor, o que eu diria? Assim, invista nos seus sonhos. Tá? Invista, não deixe para depois. Né? Não deixe para amanhã eu procuro fazer o vestibular, amanhã eu procuro fazer a matrícula para pós-graduação. Não deixe para depois. Né? Você está se auto-sabotando. Né? Então, se você quer colher resultados diferentes, né? Faça diferente. Né? Não vá repetir a mesma coisa e protelar. Um dos grandes problemas que nós temos é protelar e deixar tudo para depois. Não faça isso. Né? Invista na sua educação, invista no seu currículo. Tenho certeza que você não vai se arrepender, além da sua satisfação pessoal. Muito bem. Professor Valdilson, muito obrigado por estar aqui conosco. Pessoal, nos vemos então no próximo encontro. Até lá. Tchau, tchau.